sou a doutora Daniela Catanzaro e nessa série de 4 aulas eu vou te ensinar os primeiros passos que ajudam esteticistas e massoterapeutas a fidelizarem clientes, reduzindo até 2 kg do peso da cliente no primeiro atendimento. Então comenta aqui pra mim se você é esteticista, massoterapeuta, se você tem outra formação na área da estética, há quanto tempo você atua na área e também de qual cidade você está falando. Quero conhecer você melhor. E eu já gostaria de deixar avisado aqui desde o começo que eu não vou conseguir responder as mensagens que vocês enviarem aqui agora, mas eu estou de olho, atenta a todos os comentários e a minha equipe também. Então nós teremos um momento que vai ser na nossa 4ª aula, no dia 2 de março, para responder todas as perguntas que vocês enviarem aqui durante a aula. Portanto, deixe as suas dúvidas, pode ir respondendo aqui tudo que eu for te perguntando. E aí, no momento certo, nós vamos conversar exatamente sobre todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Então comentem muito, porque nós vamos ter um momento para conversar e responder todas as perguntas. Aliás, nessa aula de domingo, dia 2 de março, às 8 horas da noite, que vai ser uma live, realmente ali eu vou estar ao vivo respondendo as dúvidas, nós teremos um sorteio muito especial. E eu vou te explicar tudo que você tem que fazer para participar do sorteio e também qual vai ser o prêmio do sorteio ainda nessa aula, tá? No finalzinho da aula eu vou explicar tudo que você tem que fazer e qual é o prêmio que você vai concorrer. Então presta bastante atenção até o final, porque todos os detalhes são muito importantes. Bom, seguindo aqui na nossa primeira aula da jornada, eu devo reforçar que nós teremos então 4 aulas onde eu vou explicar os primeiros passos para que um esteticista, massoterapeuta, profissional de estética consiga fidelizar a cliente, reduzindo até 2 kg no primeiro atendimento. Então eu vou deixar já claro aqui tudo que você vai aprender em cada uma das aulas. A nossa primeira aula é sobre a ciência por trás de reduzir até 2 kg do peso do cliente no primeiro atendimento, que é a aula de hoje. Na segunda aula, que é a aula de terça-feira, você vai entender a estratégia para resultados progressivos, inclusive em clientes portadoras de lipedema. Na terceira aula, que vai acontecer quinta-feira, dia 27 de fevereiro, teremos a aula do mapa para fidelizar clientes no primeiro atendimento. Essa é a aula mais importante, então não perca de jeito nenhum. E a aula 4, como eu já falei, é a live Tira Dúvidas mais sorteio especial, então também está imperdível. Então, se você deseja fidelizar as suas clientes, reduzindo até 2 kg do peso delas no primeiro atendimento, se quer entender tudo que é necessário para conseguir entregar resultados progressivos, né? Aqueles que são de longo prazo, que você vê o resultado não só de maneira imediata, mas também após a sessão, dia após dia. E também se quer entender como atender clientes portadoras de lipedema de forma segura, efetiva, sem depender de equipamento e também uma técnica que não é invasiva. E com tudo isso, poder se tornar uma profissional realmente valorizada, reconhecida na região em que trabalha, pelos resultados que entrega, você está no lugar certo. E talvez você esteja pensando que isso que eu te falei é bom demais para ser verdade, né? Fidelizar cliente, reduzindo até 2 kg no primeiro atendimento, ainda entregando resultado progressivo, sem depender de equipamento, até mesmo em clientes que têm lipedema, será que tudo isso é possível? Bom, se eu não tivesse entregado esses resultados para os meus clientes e não estivesse vendo os meus alunos entregando esses resultados também para os clientes deles, eu também duvidaria. Pensando nisso, eu quero mostrar para você alguns resultados meus e também dos clientes dos meus alunos que trabalham hoje com uma estratégia efetiva e, consequentemente, conseguem ter resultados através desse método. Incrível, né?
Então, esteticista e massoterapeuta, para que você entenda que eu tive motivos muito fortes para conseguir desenvolver, criar um método, uma estratégia que me ajudasse a fidelizar clientes, reduzindo até 2 quilos do peso delas na sessão, eu quero te mostrar um pouquinho da minha história. Bem, então, essa sou eu, esse é o meu pai, Sebastião, a minha mãe, Daisy, e meu irmão, Guilherme. Nessa outra foto, estamos eu, meu marido, D'Alessandro, e também os nossos 2 cachorros, os nossos pugs, o Jack, que é o apricot, e também o Apollo, que é o pug pretinho. Eu sou biomédica esteta, me formei em 2012 na Unip, uma faculdade particular, e como essa faculdade era particular, eu precisava pagar. Então, nessa mesma época, eu trabalhava como operadora de telemarketing, recuperadora de crédito, fazendo cobranças para um banco, né, para conseguir pagar minha faculdade. Logo que eu me formei, eu entrei no mestrado, depois eu fiz o doutorado na USP, em Bauru, e quando eu estava no mestrado, eu comecei a dar aulas na Unip, em Bauru também. Aliás, era a mesma faculdade que eu me formei. Quando eu estava no doutorado, eu comecei a me interessar um pouco mais pela área da estética, que eu já gostava como cliente, mas aí eu comecei a pensar, considerar a possibilidade de me especializar em estética e fui. E durante todo o doutorado e a especialização, eu também comecei um estágio em Bauru, que é a cidade que eu morava, junto com a minha família. Em 2016, eu entrei na especialização em estética e em 2017 eu me casei e fui morar em outra cidade, uma cidade que eu não conhecia ninguém. Nessa cidade, em que eu não conhecia ninguém, meu primeiro local de atendimento foi um estúdio de sobrancelhas, que também tinha uma moça que fazia massagem. E eu era responsável por fazer procedimentos mais faciais, digamos assim, e o que eu fazia em corporal era aplicar enzima, principalmente pensando em redução de medidas. E nesse momento em que eu estava sozinha numa cidade em que eu não conhecia ninguém, foi o primeiro momento que eu tive muita dificuldade e dúvidas sobre a área da estética. Pensei, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Porque parece tão difícil, né? Entregar um resultado, conseguir clientes. Eu comecei a achar que tratamento facial era um pouco mais fácil também de trabalhar do que o corporal. Dependia menos da profissional e mais da cliente para ter resultado, era o que eu pensava na época. E, enfim, eu acabava não fidelizando clientes. Então, aparecia uma cliente ou outra eventualmente, mas eu não conseguia ter bons resultados e por isso elas não voltavam, porque eu não era uma profissional nada diferenciada. E aí, como eu tinha poucas clientes ainda para ajudar, as meninas com quem eu dividia a sala, né, era uma pessoa em específico e uma outra que era responsável por essas salas, falaram pra mim que eu não ia mais poder atender ali. Eu ia ter que procurar um novo lugar para atender, porque eu meio que estava atrapalhando a agenda delas, que tinha bastante cliente, e a minha, que não tinha, mas também estava ali para dividir, acabava impedindo que elas marcassem mais clientes, enquanto que eu tinha o horário na agenda, mas não atendia ninguém. E aí eu insisti, tudo mais, e elas falaram, não, Dani, não dá para você continuar aqui. E eu fiquei muito triste nessa época, duvidei de mim mesma e pensei, nossa, eu realmente acho que eu não sou uma boa profissional. Enfim, aí senti todo esse peso, né, de não ter clientes, de não ser uma profissional que tinha resultados bem interessantes, e com tudo isso contra, né, para que eu continuasse trabalhando, eu não desisti. Eu fui procurar um outro lugar para atender, aí eu encontrei. Nesse novo lugar, eu comecei também a aplicar massagem. Só que olha que tipo de resultado eu tinha. Tipo, quase nada significativo. Com massagem e sem massagem. Era muito, muito, muito mais do mesmo, né? Talvez seja o mesmo resultado que hoje você entrega. Que, assim, não diferencia profissional. E aí era isso que eu entregava. O meu máximo era esse. E ok, né? Eu continuei ali naquela tentativa incessante, naquele ciclo eterno de ficar tentando conquistar cliente, porque a cliente não voltava. Mas, ao mesmo tempo, eu me dedicava bastante, eu sempre estudei muito, fiz mestrado e doutorado. Então, quando eu voltei para Bauru, né, depois de 2 anos morando nessa cidade, eu voltei para Bauru, uma professora que já me conhecia, sabia que eu era especialista em estética e também tinha mestrado e doutorado, me convidou para ser professora técnica na BioAge. E ali eu comecei a melhorar minhas técnicas corporais. Depois de 1 ano como professora técnica na BioAge, meu marido foi transferido de novo. E nesse momento eu percebi que eu não queria mais atender, porque toda vez que eu mudava de cidade, eu tentava montar um espaço novo, tentava conquistar clientes novas e não conseguia. Aí eu falei pro meu marido, tá bom, a gente muda para São Paulo, porque você está sendo transferido, eu deixo aqui o que eu tô fazendo na BioAge, mas eu não vou mais atender.
na BioAge eu também atendia, né? Dividia uma sala com uma amiga. E tinha poucas clientes, mas tinha. E aí, quando tava melhorando a agenda, ele veio e falou que ia mudar de novo. Falei, beleza, então a gente muda, mas eu não vou mais atender, eu vou ver se alguma empresa me contrata. E nessa de alguma empresa me contratar, eu entrei numa empresa para dar cursos, né? Porque eu já tinha, então, mestrado, doutorado, especialização em estética, bagagem da BioAge. Aí o mercado me absorveu como técnica em estética para trabalhar dando cursos e treinamentos na área de protocolos corporais. O que eu não sabia é que essa empresa tinha um conceito muito diferente do que eu estava acostumada, do que eu via no mercado, que se chamava conceito ortomolecular. Aí eu falei, nossa, que conceito diferente, né? Vou tentar entender mais. Pra mim era algo assim, nossa, que é isso, sabe? Eu não fazia ideia do que era ortomolecular quando eu entrei. Aí eu comecei a estudar e tudo mais, fui me aperfeiçoando, né? Até para que eu fosse uma boa profissional para a empresa, eu tinha que saber. Então eu fui cada vez mais me aperfeiçoando ali dentro do departamento educacional. E quando eu entendi o que era o conceito ortomolecular, para mim ficou muito claro que eu poderia unir o que eu já tinha aprendido também na BioAge e também o que eu já tinha estudado no mestrado e doutorado. Inclusive eu publiquei artigo científico falando sobre diabetes, sobre consumo de chá verde. Então tudo começou a se encaixar na minha cabeça, pensando fisiologicamente, e eu comecei a aplicar. Enquanto, por exemplo, eu estava dando um treinamento e tinha modelo, eu comecei a unir tudo que eu sabia para potencializar os resultados com os produtos ortomoleculares. E foi isso que eu fiz. Aí, quando eu comecei a ver os resultados das próprias modelos dos treinamentos, eu falei, não tinha mais como desver, né? Como a gente fala, não tem mais como a gente não ver aquilo, não saber que aquilo existe. E aí eu pensei, bom, se tudo isso, né, que eu tive que passar para conseguir ter bons resultados era a minha dificuldade para ter clientes, eu acho que agora eu vou conseguir ter clientes, meus clientes vão gostar de mim, porque agora eu sei entregar resultado. E aí eu falei pro meu marido, vamos voltar a pensar na possibilidade de ter um local para atender em São Paulo? E aí ele, como sempre, me apoiou muito e nós montamos o nosso espaço, né? Que é exatamente esse lugar aqui que eu tô. Então eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, fui fazendo tudo ali, aprendendo, me aperfeiçoando e decidi empreender. Comecei então o meu espaço com toda a ajuda do meu marido e foi a primeira vez que eu montei um local só pra mim, porque até então eu sempre dividia a sala. E aí, gente, as coisas foram acontecendo, as clientes foram surgindo e chegou ao ponto de eu não conseguir almoçar às vezes, tipo, um dia muito corrido, tinha comida na geladeira e não dava tempo de eu comer. E eu percebi que elas estavam gostando muito dos meus resultados. E muito antes do que eu esperava, né? Eu, em 4 meses, consegui conquistar um dos meus grandes sonhos na época, que era ter um carro grande. Até hoje eu me sinto feliz dentro desse carro, assim, porque eu lembro, né, de tudo que eu passei até conseguir ter conquistas através do meu trabalho. E o que é mais interessante é que o carro pra mim ele era muito simbólico, porque até eu me casar eu dirigia uma bis e eu vendia pão de mel, colocava dentro do baú da bis um monte de pão de mel e saía para vender no calor de Bauru. Às vezes chegava tudo derretido, mas os clientes compravam, porque eu ia em banco, nas agências, vendia para gerente, enfim, eu fazia o que eu podia para conseguir dinheiro, até nesse momento foi para casar. E tudo foi acontecendo dentro da estética porque eu comecei a ter resultado diferenciado. Então as clientes vinham e ficavam, continuava, fechava pacote e tudo mais. Aí eu pensei, nossa, realmente agora eu tenho uma forma, né, uma estratégia. E, enfim, 4 meses depois eu já tinha conquistado o carro que eu sonhei por anos. E depois disso nós também realizamos viagens e tudo mais. Isso tudo me agregou muito profissionalmente e pessoalmente. E em paralelo a esse momento em que eu estava atendendo, eu também comecei a dar aulas numa faculdade. Nessa faculdade que eu comecei a dar aula, os meus alunos começaram a ver meu Instagram com os resultados que eu postava. E aí eles começaram a me pedir para ensiná-los. Ah, professora, me ensina esse jeito que você faz para a cliente ter esse resultado. Falei, tá bom, você quer que eu te ensine? Eu te ensino, né? Paga um curso, VIP e tal, e beleza. Aí a pessoa vinha aqui no consultório e aplicava, aprendia, né, comigo pessoalmente ali, aprendia. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Realmente dá pra pessoa entregar um resultado legal, assim, eu consigo ensinar isso que eu montei. E aí, os alunos começaram a montar
anotar e colocar resultado de antes e depois do que eles tinham aprendido comigo, e eu ficava assim chocada, porque os resultados deles estavam sendo cada vez melhores. E foi aí que eu descobri que eu tinha um método, né, que eu nomeei de método Drenodetox ortomolecular. Tanto que as fotos mais antigas chamam Drenodetox ortomolecular, porque eu não chamava de método ainda. Depois eu aí também montei mais de forma mais estratégica e tal, o passo a passo, e transformei em um método para ser ensinado para mais pessoas, né, também de forma online. E com isso, a minha missão, né, o que eu entendi que era o meu propósito, depois de tudo que eu passei, sem cliente, sem resultado e tudo mais, foi justamente ensinar esteticistas, massoterapeutas, profissionais de estética, biomédicos como eu, por exemplo, fisioterapeutas, a fidelizar clientes, entregando resultados reais em redução de medidas corporais de forma imediata e também progressiva. Mesmo sem equipamentos, porque eu sei o quanto é difícil comprar o seu primeiro equipamento às vezes, né? Ou às vezes tem que ser um equipamento específico para você ter tal resultado. E eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam para muita gente da estética. E mesmo assim, mesmo sem precisar de equipamento, mesmo entregando também resultados progressivos, que é um desafio, os meus alunos começaram a se tornar cada vez mais valorizados na região deles, prósperos. E aí eu entendi que o meu propósito era realmente fazer isso, ajudar profissionais a realmente entregar resultados efetivos, reais, de forma imediata, progressiva, efetivamente, né? E segura, né? Entregando também saúde. Eu vou te explicar agora a ciência por trás disso. Você pode estar pensando assim, tá, mas afinal, o que é esse MDO, né? O que é isso que eu não entendi até agora? Bom, vamos lá. Primeiro que MDO é um método Drenodetox ortomolecular, como eu comecei a falar. E eu vou te explicar essa ciência por trás de reduzir até 2 kg do peso da cliente na sessão através do MDO primeiro. Que é o tema da nossa primeira aula, né? A ciência por trás de reduzir esses 2 kg na sessão. Para começar, eu preciso que você entenda o que é ciência. Thomas Samuel Kahn foi um físico, historiador e filósofo de ciência, né, da área da ciência, que foi essa pessoa que está aparecendo a foto aqui. Para ele, que era um filósofo e historiador e físico, para ele, ciência é um tipo de atividade altamente determinada que consiste em resolver problemas, como um quebra-cabeça, dentro de algum paradigma. Ou seja, o paradigma era não entregar resultado. E a ciência por trás foi conseguir desenvolver uma forma de resolver esse quebra-cabeça. Justamente o que eu mencionei para você, que foi unir, né, o que eu aprendi na BioAge, o que eu aprendi no mestrado e doutorado, o que eu aprendi com o conceito ortomolecular, daí no caso foi a empresa Botânica Mineral, e as coisas foram se unindo, eu fui montando esse quebra-cabeça e construí uma ciência por trás de reduzir esses 2 quilos. E é justamente por isso que eu te falo, né, que o tema dessa aula é a ciência por trás, porque eu vou elucidar para você a partir de agora tudo que consiste, né? Tudo que faz parte de entregar esses 2 quilos a menos no primeiro atendimento. Então presta muita atenção, porque esse é o primeiro passo que você precisa para fidelizar as suas clientes, entregando resultados imediatos e encantando elas. Bom, sabe a época que eu mencionei para você que eu não tinha resultado em tratamento corporal? Adivinha o que eu ficava tentando fazer para entregar resultado? Eu fazia massagem modeladora, daquela forte, que não entrega resultado nenhum. Fazia drenagem linfática da forma mais convencional, básica e simples possível, que hoje eu vejo que eu fazia errado. E como profissional esteta, né, biomédica esteta, eu aplicava bastante enzima nas minhas clientes. Aí teve uma época também que eu consegui alugar equipamento de uma amiga, fazia lipocavitação nas clientes, radiofrequência, e nada disso surtia resultado nenhum. Assim, os resultados eram mínimos, nada que fosse significativo. E eu tentava as melhores estratégias que eu tinha à disposição, porém, não conseguia. Eu não tinha nada que fizesse a cliente levantar da maca e falar, nossa, que maravilha, foi realmente para isso que eu vim, para me sentir melhor. Eu não tinha essa reação das clientes quando elas se levantavam. Pelo contrário, a gente falava, sabe o que eu falava? Ó, então agora você volta daqui uma semana pra gente fazer a próxima sessão. Gente, hoje eu sei o quanto era errado, né? Fazer isso, falar isso, mas na época eu não sabia. Mas assim, eu vou te explicar depois por que é errado, mas é muito errado você falar isso pra cliente. Ela levanta da maca, termina a sessão, aí você fala, então tá, ó, semana que vem você volta.
tá bom? E é isso. Marca lá na agenda pra próxima sessão. Não é certo fazer isso, já falo por quê. Bom, então, mas era a forma que eu tinha de trabalhar. E a cliente, ela ficava com cara de que não tava assim, nossa, super impactada. E ela tava certa, porque realmente não estava, né? Não tinha nada de diferente ali. Ela tinha que esperar, como eu falava pra elas. Ó, com 10 sessões a gente vai ver uma diferença. Talvez você faça isso também hoje, né? Com 10 sessões a gente vai ver diferença, gente. Não dá. Hoje, ainda mais hoje em dia, isso já tem alguns anos, mas hoje em dia, ainda que as clientes são extremamente imediatistas, não só elas, né? Todo mundo é imediatista. Falar para a cliente que ela vai ver resultado só em 10 sessões é pedir para ela não voltar. Então, não fideliza mesmo. Ela não volta porque ela vai demorar 10 sessões. Será que vai ver mesmo assim, ainda esperando 10 sessões? Às vezes não vê. Era o que acontecia comigo. Mesmo depois de 10 sessões, não via. Bom, e eu ficava sempre na incerteza. Qual protocolo, então, eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer para mesmo realmente entregar resultado para essa cliente que está me procurando como profissional, confiando em mim, confiando no meu trabalho, em alguma estratégia que eu tenha, e mesmo assim eu não agrego nada para ela, né? Isso me consumia, me fazia mal como profissional. E o melhor que eu tive de resultado com uma massagem modeladora, eu te mostrei com uma drenagem, né? Agora eu vou te mostrar com uma massagem modeladora. O melhor resultado que eu tive, gente, foi esse. Nada muito impactante e acarretava, então, em poucas clientes interessadas no meu trabalho. E lembra que eu te falei, então, que o MDO foi uma construção, né, uma união de conceitos que eu fui estudando, aprendendo e aprimorando? Pois é, quando eu comecei a me aprofundar na fisiologia da redução de medida corporal, que foi o que eu comecei a perceber que eu tinha capacidade de conseguir fazer, de entregar, uma das coisas que começou a me chamar muita atenção quando eu comecei a aprender sobre o conceito ortomolecular foi uma frase que o Dr. J, que é assim, grande mestre da botânica mineral, né? Ele é um médico com diversas especialidades, né? E uma delas é toda a questão da prática ortomolecular, do conceito ortomolecular. Ele falava assim: nem mesmo equipamentos caros são capazes de promover resultados em redução de medidas em um organismo inflamado. Gravou? Nem mesmo equipamentos caros irão promover resultados em um organismo inflamado. E aí eu comecei a falar assim, o que é um organismo inflamado? Eu não tinha ideia, né? Eu ficava tentando entender qual a relação de um organismo inflamado e os resultados em redução de medidas corporais que ele estava falando. Eu não entendia. E aí eu fui buscar entender, né? Fui estudar ainda mais. E aí eu encontrei alguns artigos que explicavam o seguinte. Dá uma olhada nesse primeiro. Inflamação crônica. Bom, então, qual que é a definição, né, de inflamação crônica segundo o conceito da patologia geral, que é uma grande área da medicina? Inflamação crônica é a exposição prolongada a agentes tóxicos exógenos ou endógenos e autoimunidade. Bom, inflamação crônica tem a ver com agentes tóxicos, exógenos e endógenos? Tá, vamos entender um pouco mais. O que é um agente tóxico? E ainda mais exógeno, no caso, né? Vamos pensar o seguinte. Vou colocar aqui uma imagem para você entender que agentes exógenos são agentes externos. E alguns exemplos de agentes externos que podem promover uma inflamação crônica no nosso organismo são estresse crônico, infecções crônicas, então a pessoa que está sempre doente ou tem doença autoimune, privação do sono, aquela cliente que não dorme bem, consumo de álcool, alimentos industrializados, que eu falo muito com vocês, né, que são alimentos inflamatórios, disbiose, que é quando o intestino não tem um bom equilíbrio da flora, né, das bactérias, então acaba tendo um prejuízo do bom funcionamento do intestino, consequentemente de absorção de nutrientes. Isso é uma inflamação que acontece por motivos externos, né? No caso, apenas a infecção crônica por doença autoimune que não seria. Mas tudo isso são agentes externos promovendo, de alguma maneira, um estresse no organismo. E o que poderia, né, ser algo mais interno, né? O que poderia ser, então, um estresse crônico promovido por estímulo endógeno? A doença autoimune, no caso. Só que a doença autoimune, muitas vezes, é estimulada por estímulo exógeno, né? Então, por exemplo, a pessoa ficou estressada, aí cai a imunidade, aí ela começa a ter inflamação.
tá bom? Então, muitas coisas acontecem no nosso corpo por causa de fatores externos. E outros, né? A radiação ultravioleta, contaminação do ambiente, né? Principalmente grandes centros que tem muita poluição, a má alimentação que eu já mencionei, tudo isso vai fazendo o quê? Agredindo o organismo, agredindo o corpo. E, bom, explicando um pouco mais sobre isso, eu continuei estudando. Eu entendi, ok, o que era um agente exógeno que estava de alguma maneira prejudicando o funcionamento do corpo, né, e promovendo uma inflamação crônica, mas eu ainda precisava entender o que era uma inflamação crônica. E uma inflamação crônica nada mais é do que, vamos pensar no seguinte, pensa quando você faz um corte na sua mão, né, você fez um corte e ficou machucado. Esse machucado é uma inflamação aguda, é algo que aconteceu justamente porque algo pontual ocorreu ali na região. Então, o seu corpo vai causar vermelhidão, inchaço, sensação de que tá mais quente, justamente porque é um processo inflamatório agudo que tá acontecendo para combater esse agente agressor, o que tá ali promovendo essa lesão no tecido. Já uma inflamação crônica acontece todos os dias de forma silenciosa. Como assim? O alimento inflamatório não é porque a pessoa vai comer um donut, por exemplo, que ela vai ficar inflamada. Não é porque ela vai comer um chocolate, né, um bombom, que ela vai ficar inflamada. Agora, os ativos que tem, né, num doce, num cigarro, no álcool, que a pessoa coloca no organismo dela, por muitos anos, por muito tempo, né, quase que a vida toda, acaba promovendo lesões no organismo, então vão prejudicar o funcionamento das células do corpo de maneira contínua. Então isso não vai acontecer pontual, como no exemplo da mão, isso vai acontecer todos os dias. Como vai acontecer todos os dias e a pessoa não está percebendo o que está acontecendo porque é silenciosa a inflamação crônica, quando ela vê, ela tá com problemas mais sérios. E um desses problemas mais sérios pode ser o ganho de peso. Olha só que interessante. Eu continuei estudando, né? E esse tema e artigos que eu fui pesquisando me mostraram que existe um mecanismo metabólico, ou seja, algo já conhecido pela comunidade científica sobre obesidade, acúmulo de gordura e inflamação. Então, olha esse artigo de 2022, publicado na revista Foods, que significa alimentos, né, uma revista importante na medicina, né, em todo o ambiente científico, falando sobre o papel dos compostos bioativos na obesidade, o mecanismo metabólico focado na inflamação. Portanto, né, o que significa esse mecanismo? Dá uma olhada nessa imagem do artigo mesmo. Ele fala brevemente que uma pessoa com peso considerado normal e saudável, deixa eu tomar um golinho de água. Presta atenção bem nessa imagem, então. Uma pessoa com peso considerado normal e saudável vive em um estágio que é considerado anti-inflamatório, mas com o organismo apresentando funções normais ali, saudáveis, né? Durante esse processo, então, anti-inflamatório que o corpo está vivendo, porque a pessoa é saudável. Só que, num processo de ganho de peso, a pessoa começa a ganhar gordura corporal, né? Então, ela começa a ganhar bastante gordura, porque ela come mais energia do que ela gasta, e a energia vem de caloria. Então, se ela consome muito alimento calórico, muito alimento industrializado, muito doce e tudo mais, ela vai acumular energia, e isso vai ser acumulado em forma de gordura. Quanto mais a pessoa acumula gordura corporal, mais ela tem uma inflamação bem específica, que é no tecido adiposo. E essa região com gordura contribui, então, para um estágio pró-inflamatório. Então, é como se estivesse favorecendo a inflamação crônica. Devido a tudo isso que o organismo está acumulando ali na gordura, tá? Então, eu tenho a gordura, células de gordura, mas também eu tenho várias coisas junto com a célula de gordura. Então, quando você olha para sua cliente, tem gordura ali no abdômen dela? Tem. Tem gordura na região das coxas? Tem. Só que não é só gordura. Ela também tem citocinas pró-inflamatórias, ela também tem vasos sanguíneos, sistema linfático, e tudo isso está comprometido num estágio pró-inflamatório. E uma outra coisa interessante de se observar é justamente isso, que o excesso de tecido adiposo, ou seja, de gordura, leva à inflamação crônica do organismo. A questão genética, né, de ganho de peso, também tem o seu papel, né, porque tem gente que tem mais facilidade para ganhar peso. Porém,
O que impacta é que a pessoa com gordura acumula uma inflamação crônica de forma mais acentuada. Então, quanto mais gordura a pessoa tem, mais inflamada ela está. Porém, isso é uma forma geral, bem geral de observar. Porque outras coisas podem mostrar que a pessoa está inflamada, mesmo que ela não esteja com acúmulo de gordura. Mas pensando em redução de até 2 quilos na sessão, é importante que você entenda o quanto um organismo com gordura tem inflamação, tá bom? Vou seguir para você continuar entendendo. Aí tem esse artigo, gente, que eu fiquei apaixonada nele, porque ele explica muito bem tudo isso que eu venho falando para vocês no conceito de inflamação e tudo mais. Ó, ele mostra como se fossem engrenagens, em que uma roda se a outra rodar também. Olha que interessante, ele traz esse artigo e mostra o seguinte: a inflamação crônica na etiologia da doença ao longo da vida. Então, começa com a engrenagem menor. O que acontece? A pessoa tem uma dieta que não é a ideal, né? Então, ali é uma dieta muito rica em doce, açúcar, produtos industrializados. Ela dorme mal, elas têm estresse crônico e pontuais também. Um dia ela tá estressada, amanhã não, mas depois ela tá de novo. Começa a ter aquela desbiose, né, que é a questão intestinal que a gente conversou. Tem infecções crônicas, não faz atividade física, é uma pessoa sedentária e começa então a ter ganho de peso, né, sobrepeso e até obesidade. Tudo isso vai fazer o quê? E também tem os xenobióticos, que são importantes pra gente na estética, pensando em produtos estéticos que têm xenobióticos, tá? Você tem que trabalhar muito segura do produto que você tá usando durante o seu trabalho, mas isso eu vou falar na aula 3. Bom, então tem várias coisas no dia a dia que estão favorecendo um metabolismo inflamado, tá? E aí a pessoa começa até, muitas vezes, a desenvolver síndrome metabólica, como diabetes tipo 2, né? Então, casos mais sérios de saúde mesmo. Com isso, ela vai te dar alguns sinais de que ela está inflamada, como, por exemplo, depressão, doenças autoimunes. Por isso que eu falo que a avaliação é tão importante, porque antes mesmo da pessoa, muitas vezes, perceber, você consegue, na avaliação, descobrir se ela está inflamada cronicamente ou não. Mas também é um tema que vamos discutir um pouquinho mais pra frente, tá? Que é importante você entender que a inflamação crônica, ela acontece, né, de maneira progressiva. Quanto mais o tempo passa e menos a pessoa cuida, mais vai favorecendo um estágio pró-inflamatório que estimula mais ainda o acúmulo de gordura e dificulta a pessoa a perder peso, mesmo que ela às vezes faça dieta, busque uma atividade física, ela tá ali inflamada de maneira bem difícil, né, pra ela tentar sozinha. Então, o profissional de estética pode ajudar muito nesse momento. Mas um profissional de estética que saiba sobre isso. Então, se você não sabia de nada disso e até agora você já conseguiu entender o quanto esse tipo de informação do cliente pode te ajudar a pensar num tratamento estratégico, conta aqui pra mim. Se você já tem essa visão, se você já aplica de alguma maneira esse tipo de análise na sua avaliação, e o quanto isso pra você tá fazendo sentido, né? Se tá fazendo sentido pra você essa questão de acúmulo de gordura, inflamação crônica e tudo mais. Mas vamos seguir a aula. Bom, o que acontece? A pessoa, então, no processo de ganho de peso, quanto mais ela ganha peso, mais o comprometimento fisiológico dela vai acontecer. Então, olha só, um tecido adiposo com poucas células de gordura, o que ele tem? Tem ali um estágio anti-inflamatório, como mostra o artigo. Então, não tem nada assim acontecendo de maneira que seja prejudicial para o próprio tecido, para o funcionamento, né, do tecido adiposo, que todo mundo tem. Ele tem uma função importante, até em hormônios. Então, todo mundo tem gordura, né, mesmo pessoas muito magrinhas. Porém, nesse caso aqui, o que eu quero que você entenda? Que uma pessoa que não está inflamada cronicamente tem um tecido adiposo normal, digamos assim, e quando a pessoa começa a ganhar peso, ela começa, então, a ter um aumento de células de gordura, né? O tamanho e até a quantidade, às vezes, de células de gordura começam a aumentar. E isso se reflete na estética. Só que chega um momento que as células de gordura, elas aumentam tanto que o que a gente tem realmente são células pró-inflamatórias, citocinas pró-inflamatórias. O que acontece é que esse organismo começa a acumular
toxinas na região da gordura. E o que acontece? Além das toxinas, o nosso sistema linfático fica comprometido, o sistema circulatório, né, o sangue mesmo, começa a não conseguir entregar oxigênio e nutrientes. Tá vendo aqui? Hipóxia. Isso significa pouco oxigênio. Por quê? Uma célula tá apertando a outra. Então, não consegue nem chegar nutriente através do sangue rico em oxigênio. Não chega vitamina, não chega nada. Então, esse tecido vai ficando cada vez menos nutrido e cada vez mais inflamado. E o nosso corpo, ele tem um mecanismo natural, até pelo próprio sistema linfático, de eliminar esse excesso de toxinas. O que acontece é que quando está em excesso, mesmo assim, é uma quantidade muito diferente do que o corpo dá conta sozinho, começa a acumular. E eu não tô dizendo aqui pra você que você vai diminuir a inflamação do seu cliente absurdamente na sessão. Não, eu vou te explicar o que é que acontece ainda. Mas eu preciso que você entenda, né, que não é você que vai diminuir a inflamação, tipo, vai acabar com a inflamação do seu cliente. Não. O seu cliente, pra ele realmente perder a inflamação de verdade, assim, diminuir de fato a inflamação, ele precisa também perder peso. Porque quanto mais gordura ele tem, mais ele vai acumular toxina. Então, a estratégia que você vai usar vai ajudar esse contexto, mas o seu cliente também precisa fazer a parte dele sim, tá bom? Agora, olha só, lembra que eu falei, que eu te mostrei na imagem anterior, que o corpo, ele vai acumulando gordura, vai tendo a hipóxia, para de chegar nutriente, oxigênio e tudo mais? O nosso corpo, além do sangue, também tem um sistema linfático removendo toxinas. Porém, quando o nosso corpo está sobrecarregado, o sistema linfático e circulatório ficam sobrecarregados, começa a acontecer nessa região retenção de líquido. Por quê? O corpo não dá conta de remover o excesso de líquido que vai se acumulando justamente pelo comprometimento do funcionamento do sistema linfático. Então, essa pessoa que começa a ganhar peso e tem inflamação crônica, ela também começa a ter comprometimento do sistema linfático. Por quê? Porque estudos indicam que a inflamação pode levar à hipoalbuminemia, que é o aumento da permeabilidade capilar e alteração na massa corporal magra ou gorda, resultando em sobrecarga de fluidos. Isso mostra pra gente que quanto mais a pessoa ganha peso, maior o comprometimento do sistema linfático, do sistema circulatório e, consequentemente, mais acúmulo de líquido e toxina. Então, vai impactar diretamente o sistema linfático, uma vez que uma das principais funções dele é remover o excesso de líquido intersticial, que é aquele líquido que fica entre as células. Então, ele tem a função de limpar o nosso organismo, remover líquidos e células que o corpo não precisa mais, e ele acaba sendo comprometido também. Então, esse excesso de toxinas inflamatórias, toxinas, acúmulo de gordura, começa a atrapalhar o sistema linfático normal e todo esse processo vai induzir, então, a inflamação crônica de maneira que a engrenagem vai acontecendo. Então, uma coisa vai girando, a outra também gira e, consequentemente, o cliente cai naquele ciclo e ele não sabe que tudo isso está acontecendo com ele. E dependendo da região que a pessoa tende a acumular mais gordura ou se ela já está num caso de sobrepeso, obesidade, o acúmulo de inchaço, né, que é o edema, inflamação, gordura, também vai contribuir para acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura entre os órgãos, na região abdominal, fibrose, que vai mostrar, né, para a pessoa, que vai dar aquele aspecto de casca de laranja, celulite nas pernas, e, consequentemente, né, isso, se a pessoa tiver com a predisposição genética, desenvolver lipedema também. E foi justamente com esse olhar integrativo que eu consegui realmente descobrir, né, comecei a montar um método que trabalhasse diminuindo a inflamação do cliente na sessão, favorecendo toda a questão do sistema linfático, circulatório, consequentemente ajudando o metabolismo dessa cliente, que eu comecei a ensinar os meus alunos e eles começaram a ter resultados. Como, por exemplo, a Rosângela, que na sessão a cliente dela perdeu mais de 2 quilos, né, 2,50 kg, e a cliente ficou maravilhada e falou que ia se manter fiel, com alimentação balanceada e tudo mais. A cliente falou, né? Também tem o caso da Celita, que reduziu 2,8 quilos da cliente dela na sessão. E tem até a Débora, que a cliente dela perdeu 4 quilos em uma sessão, aplicando essa estratégia que eu expliquei pra você, o mecanismo. E aí agora você pode estar se perguntando assim, então tá, entendi que vai limpar o organismo, né, estimular
a diminuição da inflamação e, consequentemente, trabalhar para reduzir o excesso de líquido. Mas então, o que difere de uma drenagem linfática convencional? Bom, se fosse só uma drenagem linfática convencional, eu entregaria resultado naquela época e quem aplica a drenagem convencional também reduziria até 2 kg da cliente na sessão. Mas, na verdade, a grande questão aqui é saber controlar e diminuir a inflamação do cliente na sessão, desde a primeira sessão. E não é só remover excesso de líquido e toxina, é diminuir a inflamação, melhorar o metabolismo. O nosso corpo, antes dele ficar inflamado, antes dele ficar prejudicado no funcionamento, mesmo fisiologicamente, ele deixa de receber nutrientes, ele deixa de receber oxigênio. Então, o que eu preciso? Para ter um organismo funcionando bem e até entregar resultado na sessão, eu também preciso nutrir o corpo. Não é só retirar toxinas, mas eu também preciso nutrir. E isso tem totalmente relação com o conceito ortomolecular, que é aquele que nutre e ao mesmo tempo remove toxinas. E aí, quando você descobre que existe a forma correta de compreender nível de inflamação, fazendo perguntas corretas na avaliação, buscando uma estratégia personalizada para o atendimento, porque cada cliente tem um nível de inflamação e o motivo pelo qual o corpo dela está inflamado. Quanto mais você entende sobre isso, você começa a aplicar em cliente por cliente. A drenagem linfática continua sendo, como ela sempre foi, uma excelente estratégia. Mas existe uma forma muito melhor de você trabalhar o sistema linfático do que fazer a drenagem linfática convencional. E eu te mostrei esses resultados, nossa, 4 quilos na sessão, né? Primeiro, não é toda cliente que vai perder 4 quilos, né? Até 2 quilos, o que eu sei que as clientes, assim, as alunas conseguem entregar tranquilamente. E você pode estar se perguntando, mas será que tudo isso que a cliente perde na sessão não pode trazer algum prejuízo para a saúde do meu cliente? E eu já te tranquilizo que não, tá? Na verdade, você entrega mais saúde justamente por toda essa ciência que eu te expliquei. Quanto mais você nutre o organismo da cliente e remove toxinas, melhor o corpo dela vai funcionar. É como se você limpasse uma casa que já está habitada, mas está suja, né? E ela, para você conseguir se sentir melhor ali, conseguir tornar aquela casa habitável, você precisasse organizar as coisas. É a mesma coisa, nós habitamos no nosso corpo. E o corpo ele precisa estar em perfeita sinergia, perfeito funcionamento, e a gente consegue isso usando uma boa estratégia. Inclusive, ajudando até resultados de outras estratégias de estética que você tenha. Então, eu tenho enzima, eu tenho criolipólise, eu tenho ultrassom, toda e qualquer estratégia que você tiver e você vê que tem pouco resultado, vai ser potencializada com a estratégia correta de limpar o organismo e nutrir. E eu até vejo, né, muita gente se perguntando também, além de ser saudável para o cliente, se é saudável para profissional. Se assim, mas será que é cansativo? Será que dói o corpo e tudo mais? Eu já te garanto que não, tá bom? Todos os alunos falam, é muito tranquilo, não exige, você não vai colocar força para aplicar um método, você não vai, assim, precisar fazer uma massagem forte para entregar resultado nenhum, muito pelo contrário. Tem momentos em que você nem toca no corpo da cliente, só deixa os produtos agindo. E também, quando eu fui aperfeiçoando as minhas técnicas como profissional de estética, eu descobri, né, eu aprendi a trabalhar a modelagem corporal e entendi que a gente não precisa colocar força para entregar resultado em uma modelagem corporal. Então, tem sim como trabalhar com uma estratégia manual, principalmente na região abdominal, que é uma das que mais interferem na autoestima, né, das mulheres que são a maioria que procuram por procedimento estético. E nesse caso, como por exemplo aqui na foto que eu vou colocar para vocês, nós temos a Viviane Risse, que é uma aluna do MDO, que é uma aluna que aplica esse método. Ela mostra, né, o resultado que ela teve assim quando ela começou a aplicar essa estratégia, mesmo já trabalhando com estética, sem clientes, ela não tinha clientes e ela nunca tinha conseguido entregar resultados tão impactantes. Aí ela entrou uma vez numa turma determinada e mandou uma mensagem no grupo da comunidade, né, dos alunos. Falou, eu já apliquei o método, tô apaixonada, nunca pensei que fosse entregar tantos resultados. Aí eu falei, que legal, como assim? Você entrou na turma da semana passada? Já tem mais tempo? Porque eu não reconheci o nome dela e ao mesmo tempo ela tava mostrando um resultado que nem todo mundo entrega tão rápido. Aí ela falou, entrei agorinha, uma cliente eliminou 1,7 quilos numa sessão. E aí ela mandou a foto. Por quê, gente?
porque ela trabalhava já há muito tempo como profissional de estética. E aí ela não tinha resultado, e ela não esperava assim, ela não acreditava que ela poderia um dia reduzir 1,7 quilos. E olha só, quando se passou alguns dias a mais, ela manda de novo, que reduziu 2,3 quilos da cliente dela. Um resultado incrível, realmente, em uma sessão, tá? E aí depois passou mais tempo e ela tava melhorando o aspecto do lipedema da cliente dela. 24 dias de tratamento e a pele da cliente mudou totalmente no lipedema. Então, assim, tem sim como você trabalhar de forma segura, efetiva e entregar um resultado diferenciado, como a Vivi fez, né? Justamente porque você aprende a trabalhar de maneira correta o corpo da cliente. E não é só imediato, é progressivo também. Então, lipedema e também a questão do progressivo nós vamos falar na aula de terça-feira. Não perde, porque eu vou explicar muito sobre isso também. Então, aproveitando que nós estávamos mostrando ali o resultado em lipedema, eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele. O lipedema, como muitas de vocês já sabem, é uma doença progressiva, tá? E que progride bastante com a inflamação. Ela vai de estágios de 1 a 4, né? Então, estágio 1, 2, 3 e 4 é de acordo com a progressão, ou seja, o quanto está sendo percebido, né? O quanto a pessoa acumula de gordura nos membros que são acometidos pelo lipedema, e também os tipos, dependendo da região em que essa gordura se aloja. Então, pode ser tipo 1, que pega só o quadril, pode ser o tipo 2, que pega quadril e coxas, pode ser o tipo 3, que pega do quadril até a região dos pés, o tipo 4 que pega só os braços e o tipo 5 que pega só do joelho até o tornozelo. E o lipedema, ele agora tem ganhado toda essa audiência porque ele recebeu um CID. Antes não era considerado como doença, era considerado como obesidade e celulite. Então a mulher que lutava fazendo dieta, exercício físico e mesmo assim não perdia medidas na região dos membros inferiores, era taxada como uma mulher que não quer emagrecer, que não quer se cuidar. Por quê? Era a impressão que a sociedade tinha. E o lipedema, ele já existe. Há mais de 80 anos, ele é descrito na literatura, mas como patologia, recebendo um CID, né, que é uma classificação internacional de doença, ele começou a ser reconhecido em 2022. E aí, esse assunto foi chamando cada vez mais a atenção. Tanto que a modelo, né, a Yasmin Brunet, ela participou do Big Brother Brasil em uma das edições, acho que no ano passado, e começou a ficar mais famosa. Ela contou que ela tem lipedema e inclusive mencionou que ela queria muito fazer uma cirurgia para reduzir o aspecto de gordura acumulada nas pernas dela. E então, nesse momento, muita gente começou a olhar mais para o lipedema. E ainda teve um caso muito triste, que foi uma modelo chamada Luana Andrade, que foi fazer uma cirurgia, teve complicações na cirurgia, e aí ela acabou falecendo. Com isso, também teve muita repercussão e as pessoas começaram a ouvir ainda mais sobre lipedema. E mesmo sendo muito disseminado o assunto em si, né, muita gente cada vez está falando mais sobre lipedema, até agora tem muitas profissionais que ainda não sabem identificar, não sabem tratar. Primeiro que não existe uma cura, tá? Você vai ajudar a sua cliente no aspecto, na sensação de peso, na sensação de dor, no acúmulo de gordura, você consegue ajudar a sua cliente em vários aspectos. Mas cura não existe para o lipedema, pelo menos até agora. Tomara que tenha. Nossa, é o sonho, né, de muita gente. Então, quando uma profissional, ela sabe tratar, como a Isa, por exemplo, dessa foto, do antes do biquíni vermelho, a cliente veio, por exemplo, e fez uma sessão, né? Tirou a foto antes da sessão, e aí a cliente foi para casa, na sessão seguinte ela fez mais uma sessão, e esse foi o resultado após a segunda sessão, tá bom? Onde ela tá com o biquíni mais claro. Portanto, gente, em pouco tempo você ajuda muito uma cliente que tem uma condição de lipedema, que foi também o caso da Vivi, que eu mostrei também, o lipedema da cliente dela, tá? Então, quando você é uma massoterapeuta, uma esteticista, uma fisioterapeuta, uma biomédica, enfim, uma profissional de estética que sabe trabalhar com lipedema, você sai muito na frente de muita gente, porque saber falar sobre, muita gente sabe. Agora, trabalhar em clientes com lipedema de forma efetiva, e não tem como a gente falar
a cliente de lipedema vai ter um resultado imediato na sensação de peso e dor, mas o resultado do aspecto das pernas, por ser uma doença crônica e progressiva, vai acontecer a longo prazo. Porém, em poucas sessões, sem depender de equipamento, o que alivia muito, né, a sensação de que, nossa, eu só vou ter resultado se eu tiver equipamento. Não, até em lipedema você pode ter resultado sem equipamento nenhum. Olha só o que a Isa fala sobre quando ela trabalhava com massagem convencional, ela é massoterapeuta, quando ela trabalhava com massagens mais convencionais e não conseguia entregar resultado em clientes com lipedema como ela consegue agora. Como tem sido trabalhar com lipedema para você? Olha, o lipedema, né, foi um desafio, porque eu descobri que na minha cidade tem bastante meninas com lipedema. Comecei a atender uma paciente, né, que ela tinha lipedema, depois foi o outro. Começou um monte de pessoas com lipedema, uma foi passando para outra. A hora que eu vi, eu estava passando várias com lipedema. E todas elas falam a mesma coisa, que depois do LDO, praticamente mudou a vida dela, porque elas não têm dor nas pernas, o aspecto da perna, o aspecto de laranja melhorou. Então, eu estou recomendando para todo mundo que vem para lipedema só o MDO. Legal. Lipedema com alguns protocolos, que é o protocolo convencional, não, ela praticamente jogou dinheiro fora, né? Assim, você percebe que hoje na sua cidade você é uma profissional diferenciada? Como que é a sua percepção quanto a isso, de antes e de hoje? Olha, na minha cidade, né, eu percebi que eu estou ficando uma profissional diferenciada. Tem até pessoas falando que já estão falando de mim. Uma pessoa fala para outra. Que legal. Estão lembrando de mim, coisa que não lembrava, né? E vai fazer o quê? Um ano que eu abri minha vida. Então, se for parar para pensar, para criar um nome pouco tempo, até que depois do MDO eu percebi que o processo foi um pouco mais rápido. E se minha cliente não tem lipedema, será que celulite também consigo? Sim, olha só esse resultado da Renata. Uma aluna minha que melhorou muito o aspecto de celulite da cliente dela na sessão, justamente, né, porque trabalhou com esse conceito de desinflamar na sessão, tá? Então, sim, com uma estratégia bem feita, bem aplicada, você vai conseguir também melhorar o aspecto de celulite desde a primeira sessão em muitas clientes. Só que a gente sabe que celulite tem várias causas, então depende também da causa, mas de maneira geral tem sim como entregar um resultado bem interessante em celulite. Então, quando você trabalha com uma estratégia, né, desse conceito de drenodetox ortomolecular, você tem uma estratégia, uma técnica que limpa e nutre o organismo. Você é capaz de oferecer resultados visíveis, mensuráveis, já na primeira sessão, surpreendendo as suas clientes, o que vai te ajudar a fidelizá-las. Porque quando você mostra esse resultado e ela se encanta com o que você entregou, ela tende a querer continuar o tratamento com você. E isso diminui a sua necessidade de conquistar clientes novas a todo momento, porque você nunca tem uma cliente que se torna recorrente, aquela que é uma cliente que vai voltar sempre. E quando você também mostra para ela que o resultado que você entrega já começa na primeira sessão, isso impacta até na forma em que ela olha para você como profissional, segue as suas instruções, ela vai te dar mais ouvidos, ela vai seguir muito mais o que você falar para ela que ela tem que fazer em casa também. Sem contar que além do peso na balança, propriamente dito, ela vai continuar percebendo bastante benefício após a sessão. Então, sensação de ir mais vezes ao banheiro, que vai desinchando, ela vai sentir que ela tá menos inchada, tá mais leve. As roupas que ela veste muitas vezes já ficam mais larguinhas, então ela gosta dessa sensação. Quando ela se olha no espelho, ela vê que o abdômen dela também tá menos dilatado, menos inchado, menos retido. E lembra que a gente falou várias vezes sobre disbiose? Tem muitas clientes que têm bastante intestino preso e com as manobras a gente também consegue trabalhar o intestino, o funcionamento do intestino dessas clientes. E, consequentemente, elas se sentem mais seguras, né, e motivadas a continuar o tratamento com você. E se você tiver outras estratégias, aplicando essa, né, em associação às outras que você tiver, você vai potencializando resultados. E para você, né, esses todos são benefícios para a cliente. Agora, pensando em você como profissional, se você tem dificuldade de
mostrar resultados para suas clientes, fazer com que elas voltem, fazer com que elas ouçam as suas recomendações e você às vezes nem sabe o que fazer como protocolo, nem sabe o que indicar para ela, pensando em cada cliente individualmente, o que cada uma precisa e tudo mais, você entende, você aprende tudo isso. E isso com certeza muda a sua forma de ser vista como profissional, a sua própria percepção, né, de si mesma e, consequentemente, você começa a ter mais clientes. Olha só, eu tenho uma aluna chamada Lidiane que, quando estava entrando uma galera nova lá na comunidade, né, uma turma nova de alunos, ela escreveu: boa sorte, bonitas, vocês vão amar os resultados, que Deus abençoe vocês. Eu estava desistindo da estética, aí resolvi fazer o curso, agora estou muito feliz com meus resultados e minha agenda está ficando cheia. Agradeço muito a Daniela. E ela realmente tem hoje a agenda cheia. E ela entrou meio que duvidando, sabe? Ela se tornou... eu lembro, eu perdi essa mensagem, mas eu lembro que ela falou... vamos ver se isso realmente vai me ajudar, tá bem difícil pra mim. E aí depois ela mandou essa mensagem. Então, assim, ela realmente tinha bastante dificuldade e ela transformou a carreira dela com uma estratégia efetiva e bem aplicada. E esses são alguns resultados dela. Ela tem muitos resultados, né? Mas esses são alguns, tanto imediatos quanto progressivos. Mas não foi só a Lidiane que teve esse resultado, essa fala. Tem também a Érica, uma aluna muito querida também, né? Todas são. Que ela coloca que o quanto ela conseguiu mudar o que ela tinha de resultado financeiro na clínica dela, porque ela percebeu que uma estratégia que entrega resultado atrai clientes fidelizadas. E na sessão, a primeira vez que a pessoa veio, ela tem algum resultado imediato? Tem resultado de imediato. Uhum. E você consegue mensurar quanto? De medidas, a melhor que eu já tive de medidas, ela perdeu 6 centímetros de circunferência total. Então, isso para mim foi ótimo. As pernas deu 2 centímetros. E essa, até que o peso dela não foi tanto, mas foi muito bom, ótimo. Ela perdeu 1,7 kg. Isso para mim foi ótimo. Mas também teve uma outra que ela perdeu mais, foi o meu recorde, que ela perdeu 2,430 kg. Só que é uma paciente que eu não posso postar, e foi o segundo Dreno Detox comigo. E foi aí que eu percebi que quando o paciente ele tá com home care e vem fazer o Dreno Detox, a gente consegue ter um resultado mais positivo. Porque no primeiro Dreno Detox dela, ela perdeu 900 gramas. E nisso, ela acabou perdendo 2,430 kg no seu segundo Dreno Detox. Agora, se uma profissional chegasse em você e perguntasse o que é o Dreno Detox dentro da sua clínica, qual seria a sua resposta? Para profissional, eu falaria que o Dreno Detox foi o método que eu comecei a utilizar aqui, que começou a me entregar resultados e me trazer mais pacientes. Foi aí que eu posso dizer que eu alavanquei mesmo. Não, vai na Érica, que a Érica vai te entregar um resultado. Que legal, que bacana. Tá vendo só? Nós temos a oportunidade de encantar a nossa cliente, transformar a autoestima delas e, consequentemente, através de técnicas efetivas, entregar resultados desde a primeira sessão. E a partir do momento que você faz isso, você se destaca dos seus concorrentes. E é importante que eu deixe bem claro aqui que você não precisa de equipamento, tá? Se você tiver, pode ser que eventualmente te ajude, mas tem casos até que atrapalha. Bom, isso pensando em estratégias que muita gente me pergunta, que seria uma manta térmica. Vai ajudar? Dependendo da cliente sim, dependendo da cliente não. E você aprende isso avaliando e entendendo sobre, ainda mais profundamente, né, ainda de maneira mais aprofundada mesmo no tema, sobre avaliação e estratégia de tratamento para cada cliente. Porém, não é obrigatório. Se você não tem equipamento nenhum, você já tem muito, se você tem uma boa estratégia. A Renata reduziu 1,6 kg da cliente dela sem equipamento nenhum, tá? Então, tem como você entregar um resultado bem interessante sem nenhum equipamento. E aí você pode estar pensando assim, tá bom, mas será que eu consigo cobrar mais pelo valor da minha sessão? Será que isso vai realmente me diferenciar de alguma maneira, me ajudar a ter mais resultado financeiro também?
E, bom, primeiro eu vou falar de mim, né? Eu cobrava antes R$ 75 em uma sessão de massagem. Ó, eu cobrava 150 para fazer uma limpeza mais uma drenagem linfática. R$ 75 uma drenagem. Depois que eu desenvolvi o método, que eu comecei a ver o poder que ele tinha, eu comecei a cobrar R$ 97 na avaliação e 247 na sessão, tá bom? Então, quando a cliente pergunta, você faz avaliação e tal? Sim, a gente avalia, R$ 97 a avaliação e 247 a sessão. Aí tem, né, uma estratégia de indique e ganhe, quando é uma cliente que tá vindo de indicação, as duas ganham desconto, tanto a cliente que indicou quanto a cliente nova, 10%. É o que eu aplico aqui no meu consultório, mas isso é estratégia de cada profissional. E aí, eu te mostrei que eu cobro 250, você pode falar, não, nossa, na minha cidade jamais eu conseguiria cobrar isso numa sessão. Eu entendo, né, que cada pessoa tem a sua realidade, mas eu vou te mostrar aqui o caso da Diana, que cobra R$300 em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade pequenininha no interior de Pernambuco, e ela cobra R$300 na sessão, tá? Então, existe sim a possibilidade de você conseguir cobrar um valor realmente mais alto, perto dos padrões que a gente vê em um procedimento estético de massagem convencional, só pelo resultado que você entrega. Às vezes você nem gasta muito mais de produto e tudo mais. Claro, tem os produtos ortomoleculares que eu vou falar na aula 3, mas mesmo assim, compensa muito, né, você trabalhar com o conceito ortomolecular e pelo resultado que você entrega, cobrar mais. E a Diana, que cobra R$300 pela sessão, ela... É bem legal a história dela, porque além de cobrar os R$300, ela cobra mais 50 na avaliação. E já teve cliente que depois que chegou em casa, viu tanto resultado, né, achou tão impactante, tão diferente o resultado, que ainda transferiu mais R$80 para ela depois do atendimento. Então, assim, isso mostra o quanto a cliente ficou feliz, satisfeita, né, com o resultado. E aí, para te mostrar que cada pessoa tem uma realidade, mas sim, todo mundo cobra um valor maior pelo trabalho que está entregando, né, pelo valor que está entregando para a cliente desde a primeira sessão, eu tenho aqui o exemplo da Cidilene, que trabalha, ela mora em Blumenau, Santa Catarina, e numa drenagem convencional ela cobra 130. No MDO, né, no método Drenodetox ortomolecular, ela cobra R$300 numa sessão avulsa, e se for 5 sessões, 250. Ela só baixa para R$200 por sessão se for um tratamento que a cliente vai pagar por pelo menos 8 sessões, tá? Então, ela diminui ali progressivamente, mas ela ainda assim está cobrando R$200 numa sessão. Então, assim, é um valor por sessão que vai te ajudar a ter um faturamento muito interessante. Eu já vou fazer as contas para te mostrar isso. Mas, pensando aqui, ó, aí tem, então, eu te mostrei o exemplo da Diana, tem a Cidilene, que são, né, em regiões totalmente diferentes no Brasil. Tem também o Adriel, que já é aqui da Grande São Paulo, que cobra 210 a sessão. Tem a Zenádia, que cobra 200, 220 a avulsa, e ela mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, observe que você consegue aumentar o valor da sessão pelo que você entrega, né? O quanto a sua cliente realmente vê de valor agregado no tratamento faz com que você tenha total condição de aumentar o valor da sua sessão e aumentar o seu faturamento. E o que isso vai impactar, né? Vamos fazer uma conta simples. Se você cobra aí a média de R$200 a sessão e em um dia você faça 3 atendimentos, não precisa fazer mais do que 3, para chegar na conta que eu vou fazer com você. 3 sessões por dia, cobrando R$200, são R$600 de faturamento. Desses R$600 de faturamento, você colocando vezes 5, que são 5 dias na semana para você trabalhar, tô falando que você vai ficar 2 dias com a sua família, né, que você trabalharia de segunda a sexta, são R$3.000 por semana. Se você colocar isso vezes 4, né, que são 4 semanas no mês, estamos falando de R$12.000, tá bom? De faturamento. É difícil? Não é, são 3 clientes por dia. Você cobrando R$200 numa estratégia em que você realmente entrega um resultado, vale R$200 tranquilamente. Bom, mas faturamento é diferente de lucro. Sim, então vamos fazer a conta. Vamos colocar que você cobre R$200, tá?
e considerando todos os seus custos por sessão, você tenha R$50 de custo. Já considerando produto, já considerando aluguel, por sessão você tenha um custo de R$50 que é alto, tá? Mas eu vou considerar um valor alto sim, para você ver que não tem como você ter um faturamento baixo se você cobrar direito e entregar bons resultados, obviamente. Bom, R$150, estou considerando então uma sessão que você cobraria 200, R$50 é de custo, 150 é lucro mesmo. Então, 150 vezes os mesmos 3 atendimentos por sessão, R$450 no dia, vezes 5 dias na semana que você vai atender, R$2.250 na semana, vezes 4 semanas, R$9.000 livre, tá? Então, não é impossível você ter um faturamento bem interessante em uma condição em que você se torna diferenciada no mercado, ao mesmo tempo em que você, certamente, muitas vezes entregando o básico, fazendo o básico, não consegue nem mesmo metade dos R$9.000, nem R$4.500 você consegue hoje com a estratégia que você aplica provavelmente, que era o que acontecia comigo, tá? Para eu pagar R$800 no aluguel, eu chorei muito, eu chorei de verdade, porque eu achava que eu não fosse conseguir. Então, quando a gente tem uma boa estratégia, o resultado financeiro é uma consequência. E aí você pode estar pensando, mas será que prometer um resultado para minha cliente não é prejudicial, não é arriscado? Olha, é o seguinte, isso eu aprendi em um dos cursos que eu fiz de harmonização facial, quando eu achava que eu iria trabalhar mais com tratamentos faciais, e hoje eu levo para minha vida e falo sempre para vocês. A primeira contraindicação que nós temos para fazer um procedimento estético é a expectativa alta. Então, você não vai falar para sua cliente, olha, todas as minhas clientes perdem 2 quilos na primeira sessão. Primeiro, porque isso não é verdade. Tem cliente que você vai fazer a avaliação e você vai ver que ela está muito inflamada. Você vai precisar melhorar o metabolismo dela gradativamente, diminuir a inflamação gradativamente. Então, vai ter sim clientes que você, mesmo aplicando a melhor estratégia que existe, vai reduzir 200 gramas. Só que qual que é a grande diferença? Quando essa cliente levantar da maca, ela vai ter recebido todo um tratamento diferenciado, ela vai ter visto que ela perdeu 200 gramas, o que muitas vezes você nem mostra pra ela nada. Então, nossa, na sessão eu já reduzi 200, então vamos continuar porque isso vai ser ainda melhor. Vou seguir o que você está me falando e tudo mais. Então, você vai ter ali uma cliente que vai confiar em você pelo que você já mostrou que consegue e explicou para ela tudo o que ela precisa fazer. E aí ela vai fazer, ela vai usar os nutracêuticos, que é algo que eu vou falar ainda na próxima aula sobre resultado progressivo. Quando ela levanta da maca, ela vê um resultado, mas no mesmo dia e no dia seguinte, por 48 horas, os produtos continuam agindo no corpo dela, então ela continua vendo o resultado. Então, você não vai prometer 2 quilos para todas as clientes, você vai explicar que cada cliente tem uma resposta, vai avaliar na primeira sessão como o corpo dela vai responder e tudo mais, e a partir disso, o que você entregar para sua cliente vai mostrar para ela que você sabe entregar um resultado. E aí, claro, né, quando ela levanta da maca e vê que perdeu mais de 2 quilos e ela não estava com a expectativa alta, aí que ela fica feliz mesmo. Aí que ela fica ali grata por você ter entregue um resultado tão impactante para ela. Então, esse também é um formato para você fidelizar. Você não criou uma expectativa alta, o que não vai fazer com que a cliente se sinta enganada, caso ela não tenha essa perda significativa na primeira sessão, mas alguma coisa ela vai perder. E, consequentemente, quando ela perde, né, quase 2 quilos, nossa, aí ela vai assinar o que você pedir, quantas sessões você pedir, entendeu? É basicamente isso, claro, né, tem toda uma estratégia, profissionalismo, mas a cliente, quando ela vê um resultado, ela se sente muito mais segura e ela precisa disso, ela quer isso, é por isso que ela tá no seu consultório, então você vai ajudar ela a chegar onde ela quer. Então, como profissionais éticas, nós vamos compreender o que ela quer, onde ela quer chegar, até onde você pode ir como profissional, o que ela precisa fazer no dia a dia dela, e aí sim, o tratamento está bem fechado e a cliente vai continuar fazendo cada vez mais feliz com os resultados. E claro, na avaliação você vai explicando também toda a questão da inflamação, todos os pontos do organismo da cliente. Isso mostra para ela que você é realmente uma autoridade no tema, entende sobre aquilo
Na cabeça dela, você cria uma imagem de uma profissional que realmente entende o que está fazendo e, consequentemente, ela também vai confiar mais em você do que qualquer outra pessoa que ela for procurar depois e não tiver explicado metade das coisas para que ela tenha resultado imediato e progressivo, tá? Então, isso é uma maneira real, efetiva, sincera, né? Porque é disso que a cliente precisa. Se ela sentir que você tá falando para ela que ela vai perder 2 quilos só porque você quer que ela faça uma sessão e ganhe dinheiro com ela na sessão, ela nunca mais volta. O que você precisa é ser transparente, sincera, explicar todas as condições do metabolismo e do organismo dela e a partir daí começar a fazer o seu trabalho. E na primeira sessão, ela vai perceber diferença. Portanto, trabalhe direito, faça as indicações corretas, aplique a estratégia correta de acordo com o que ela precisa no corpo dela, alinhe expectativas e tenha a sua cliente fidelizada. E se você, como eu, que antes preferia trabalhar com tratamentos faciais, lembre-se que tem clientes de tratamento facial que vem uma vez, depois ela volta só daqui 2 meses. Já no tratamento corporal, ela volta uma vez por semana, às vezes 2, tá? Então, a cliente corporal, ela é muito mais recorrente, o que ajuda você a faturar mais rápido. E sem contar que tratamento facial tem muito mais pessoas que são especialistas do que tratamento corporal, se você parar para analisar. E quanto mais você faz um tratamento que entrega resultado efetivo, mais você se diferencia na estética. Então, vale a pena até por isso, porque isso vai te diferenciar mais do que os tratamentos faciais, que muitas vezes diferenciam um pouco uma profissional da outra. É claro, né, dependendo da profissional, assim como no corporal, mas o corporal ele te destaca mais fácil. E se você pensa, mas será que esse negócio de conceito ortomolecular não é uma moda, alguma coisa assim? Vamos entender o seguinte. Primeiro que a medicina ortomolecular, né, é um conceito que já ganhou o prêmio Nobel, que é conhecido desde 1968. Então, realmente, esse conceito ele já é muito antigo, mas ele vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E o que o conceito ortomolecular preconiza, que eu falei muito para vocês, é uma estratégia que vai nutrir o organismo, que vai remover toxinas. E se você parar para avaliar, até nessa matéria do Sebrae, o consumidor tem buscado por serviços que o surpreendam e, ao mesmo tempo, simplifiquem a sua vida. E o produto precisa ser bom e ter uma gama de funcionalidades. Exatamente o que esse conceito faz. Por quê? Primeiro, você vai surpreender pelo resultado imediato e também progressivo. Você simplifica porque a cliente não precisa de nada invasivo, não precisa pagar uma cirurgia para ter um resultado legal. Claro, tem situações que é cirúrgico mesmo, mas assim, na maioria das vezes a pessoa fica ali pensando em estratégias caras que pouco entregam resultado porque o metabolismo dela está inflamado e o conceito ortomolecular vem muito, né, casando com a tendência do mercado mesmo. E tem uma gama de funcionalidades, porque você vai nutrir o organismo, vai entregar saúde, bem-estar para essa pessoa, além da estética. Tem um outro ponto que eu falo bastante com vocês sobre trabalhar dessa forma, que é a personalização do atendimento. Então, cada cliente tem uma necessidade e você vai trabalhar com ela de acordo com o que ela precisa, indicar o que ela precisa para o home care. E isso tem a ver com um termo muito conhecido, agora em 2025 vem ganhando cada vez mais força, que é uma tendência, né, do marketing, de empreendedorismo, de negócios, que o próprio Sebrae traz também, que é a hiperpersonalização. Então, a gente personaliza o tratamento, só que personaliza de maneira ainda mais efetiva. E essa personalização ajuda muito os empreendedores, né, nós profissionais autônomos, a ter, então, uma condição de lidar com o cliente de maneira que o agrade mais. E o que é essa hiperpersonalização? É quando você atende cada cliente de acordo com a singularidade dele. Então, você vai aprimorar a experiência, vai impulsionar os resultados da sua empresa consequentemente. A personalização é levada ao máximo. São estratégias específicas que fazem com que surja, então, esse termo hiperpersonalização. Nossa, mas como é que eu tenho uma hiperpersonalização de um atendimento estético? É só você parar para pensar. Se você faz um ultrassom para quebrar a gordura da sua cliente ou aplica enzima, o que você está fazendo?
a mesma coisa em todo mundo. Agora, se você atende a cliente, faz a avaliação completa, entende toda a condição de saúde, inflamação, indica os melhores nutracêuticos para o caso dela, faz uma avaliação, faz um atendimento personalizado de o que vai ser para ela, não vai ser a mesma coisa que a amiga dela, que também é sua cliente, vai receber. Desse jeito você está fazendo a hiperpersonalização, que é uma tendência do mercado. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Então você identifica a realidade de cada cliente e aborda o tratamento dessa forma. E quais são os benefícios para a empresa de fazer essa hiperpersonalização? Bom, em um mercado competitivo, quanto mais estratégias forem utilizadas para que o seu empreendimento se destaque, maiores serão as chances de alcançar os números pré-estabelecidos no planejamento estratégico, que consequentemente vai impactar no caixa da sua empresa, no sucesso da sua empresa. Então, essa hiperpersonalização vai impactar na fidelização dos clientes. Consequentemente, né, vai fazer com que você tenha condições de atrair novos clientes. Clientes fidelizados tendem a ser mais rentáveis para o seu negócio, você não precisa ficar o tempo todo buscando clientes novos. O próprio cliente que já é seu cliente já confia em você e compra outras coisas depois, continua fazendo o tratamento. Você ganha confiança dos clientes e ganha mais visibilidade no mercado, né? O que a gente fala muito do boca a boca. E por meio dessa hiperpersonalização, você vai excedendo as expectativas que o cliente tinha sobre determinado tratamento e, consequentemente, você vai conseguindo, então, colher esses frutos da fidelização do cliente. Portanto, não adianta você ter medo de mercado saturado na estética, porque o que existe são profissionais pouco diferenciados, pouco qualificados para entregar resultado diferenciado para os clientes, que realmente sejam ali algo que, nessa personalização, nesse atendimento que encanta, façam com que o cliente continue com você. Então, tem sim muitos profissionais, mas tem muitos profissionais pouco qualificados de verdade. Existem muitas técnicas, muitas estratégias no mercado da estética, muitos equipamentos e tudo mais, mas poucos abordam essa fisiologia que eu te expliquei nessa aula, né? Poucos abordam todo esse conceito de inflamação, fisiologia, limpeza do organismo, nutrição. E na verdade, o ser humano é isso, né? Se a gente olhar para dentro e não para fora, não para equipamento e tudo mais, o que o corpo realmente precisa é isso. É nutrição e remoção de toxina, redução de inflamação. E outra, quantos profissionais que você conhece que trabalham na área da estética que conseguem, que sabem, né, fazer uma boa indicação de nutracêuticos para o cliente usar em casa e tudo mais. Então, assim, isso também te diferencia, porque tem muita gente que é tão perdido quanto o cliente na hora de fazer uma indicação de home care. E se você está passando por isso, saiba que você está fadada ao fracasso. Não tem como você não saber o que indicar para sua cliente e esperar ter bons resultados dentro do seu negócio. Você precisa ser uma profissional diferenciada que sabe cuidar do seu cliente enquanto ele não está ali com você. Bem, então hoje nós fizemos a aula 1, a primeira aula, o primeiro passo, onde eu te expliquei a ciência por trás de até menos 2 kg do peso da cliente na sessão. E você aprendeu o que é inflamação crônica, como ela prejudica o organismo e a saúde, além da estética, a correlação entre tecido adiposo em excesso e a inflamação crônica, como o sistema linfático fica comprometido em estágios avançados da inflamação crônica e por que tudo isso junto causa cada vez mais danos ao organismo, sendo cada vez mais difícil também o cliente perder peso, além de ficar cada vez mais fácil de ganhar peso, impactando inclusive em celulite e lipedema. Na próxima aula, que vai ser disponibilizada na próxima terça-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, eu vou te explicar o segundo passo para você fidelizar clientes através da redução de até 2 kg do peso da cliente no primeiro atendimento. E esse segundo passo consiste na estratégia para resultados progressivos, inclusive em lipedema. Então, isso que eu acabei de te falar, que você precisa saber sobre nutracêuticos, sobre indicar para sua cliente ter resultados também fora da cabine, é exatamente o que eu vou falar na próxima aula, tá? Então, eu vou te mostrar como seus clientes podem alcançar resultados progressivos, mesmo após a sessão, sem a necessidade de equipamentos caros ou de um espaço exclusivo. Se você nem tem onde atender, faz home care, não é um problema, tá? Muito pelo contrário. Você tem condição total de construir uma clientela fiel e apaixonada pelo seu trabalho, e eu vou te provar isso. Se eu fosse você, não perderia por nada, porque é nela que eu vou te mostrar um mapa que você tem que seguir para reduzir até 2 kg do peso da cliente e fidelizá-la no primeiro atendimento.
aplicar o mapa na terceira aula, que é de quinta-feira, 27 de fevereiro. E falando nas próximas aulas, vamos conversar sobre aquele tema que eu mencionei, que é o sorteio. Lembra? Pois é, na última aula, a aula 4, que vai ser dia 2 de março, nós vamos fazer um sorteio muito especial. Qual vai ser o prêmio? Essas 4 argilas que estão aqui atrás de mim, da Bioan. Argila verde, argila rosa, argila amarela e argila branca. Essas 4, o kit de argilas da Bioan será sorteado e a pessoa que ganhar com certeza vai ficar muito feliz, porque pode trabalhar detox corporal, lipedema, flacidez, celulite, inflamação do organismo. Cada uma dessas argilas tem os seus benefícios e o profissional que ganhar vai conseguir trabalhar todas essas estratégias com esse kit. Então, não perca a chance de ganhar 4 argilas que tem um conceito ortomolecular, tá? Elas são limpas, não tem petrolatos, parabenos, corantes que mais prejudicam do que ajudam os tratamentos que a gente vê muito por aí no mercado. E como você vai fazer para participar do sorteio e concorrer a esse kit de argilas da Bioan? É o seguinte, você vai lá no grupo do WhatsApp da jornada, que é o grupo aberto, e vai colocar um resumo do que você aprendeu hoje, né? O que você aprendeu, o que você achou da aula de hoje. E esse ponto é importante você colocar lá dentro o que você aprendeu, mas também é muito importante que você preencha o formulário que minha equipe está encaminhando para você lá no grupo, tá? Agora está sendo encaminhado para você. Esse link que você está recebendo no grupo precisa ser preenchido, é um formulário, uma pesquisa. Se você preencher, você também vai ganhar o certificado, além de participar do sorteio. Se não preencher e não mandar o resumo, não tem como participar, porque são regras para o sorteio e para receber o certificado de participação. 2 passos bem simples para concorrer ao presente e ainda receber o certificado de participação, tá bom? Não se esqueça, é muito importante. Pessoal, por hora é isso. Eu te espero na aula de terça-feira, às 8 horas da noite, para continuarmos então na próxima aula falando sobre lipedema, resultado progressivo e trabalhando sem depender de equipamentos. Ok? Muito obrigada e até a próxima aula. E eu tinha dúvida, assim, até 2 quilos na sessão. É uma coisa que, porque, né, não é qualquer um, não é qualquer produto, não é qualquer massagem, mas eu tive dúvida, eu acho, até o primeiro atendimento. Depois do primeiro atendimento, né, aquele medo, não é uma dúvida, é o medo de não entregar. Claro que às vezes aparecem os desafios, um paciente mais difícil, assim, para não ter resultado é só se a pessoa não se ajudar nada, zero.